Oi, meus amores, bom dia. Voltei para nossa segunda aula de geografia da semana para a gente dar continuidade aos assuntos. Estávamos falando de furacão na aula passada. Hoje vamos falar de tornado, para você entender ainda mais as principais diferenças entre furacão e tornado. Então, nós vamos para a página 35. Tá faltando só um trechinho da matéria, só essa página mesmo, porque a próxima já é exercício. Então, nós vamos finalizar com um vídeo bem curto sobre tornado. Vamos relembrar qual é a principal característica de um furacão? Ele se forma no oceano, principalmente por conta do aumento da temperatura da água, juntamente com as correntes de vento, e ele se movimenta a uma velocidade que pode atingir até 250 km por hora, e quando ele vai se aproximando de ilhas ou de países na parte continental, ele vai perdendo sua força e desaparece automaticamente, porque o seu principal combustível é a água do oceano. Já o tornado tem uma característica mais diferente. Vamos começar a leitura que você vai entender isso melhor. Diferentemente dos furacões, que se formam sobre água quente do oceano, os tornados se originam em superfícies sólidas e também líquidas. Algumas regiões são mais propícias para esses fenômenos meteorológicos, como o sul do Brasil, as grandes planícies centrais dos Estados Unidos. Então, o tornado, ele pode se formar na água também, mas não é a sua característica principal. O tornado também se forma em áreas de terra, no interior dos países, na parte continental. Essa é a grande diferença de um furacão para um tornado. O tornado se forma sem a presença de água, só com as correntes de vento. Já o furacão não, ele precisa da água quente do oceano para se formar e aí sim se manter vivo durante horas ou até dias. Quando se formam sobre a água, eles são denominados de tromba d'água. Os tornados duram apenas alguns minutos e ocorrem em pequenas áreas. Já os furacões duram dias e podem cobrir centenas de quilômetros. Então, o tornado se forma sobre uma superfície sólida ou até líquida, mas ele tem uma duração muito mais rápida do que um furacão. Os tornados são vórtices de vento muito violentos que se formam em meio a fortes tempestades, em geral associados ao encontro de massas de ar, com nuvens carregadas de umidade e com temperaturas diferentes. A formação de um tornado está relacionado a centros de baixa pressão, que ocorrem durante as tempestades. Tais centros atraem o ar de outras áreas e o sugam para a nuvem, que vai adquirindo a forma de um vórtice em funil. Então aí você vê, no caso aí, ele está sendo formado em terra mesmo. Isso aí é uma estrada, né? Um campo, parece. E o encontro dessas massas de ar com diferentes temperaturas associado à chuva forma esse vórtice violento que é o tornado. Ele dura pouco tempo, poucos minutos, mas ele é bem devastador, tá? Nos locais em que esse funil atinge a superfície, os ventos podem ultrapassar 400 km por hora, provocando enormes estragos. Então, você vê que ele dura menos tempo, mas em compensação, os seus danos podem ser bem maiores do que de um furacão. O furacão atinge uma velocidade de 250 km por hora. O tornado, quando ele começa no alto, né, na superfície, na atmosfera, e toca o solo, ele pode alcançar 400 km por hora. Esse aí é um tornado que foi capturado, né, através da foto em 2011, no estado de Nebraska. Aqui nós temos uma informação no Saiba Mais. Nós vamos ler hoje porque é importante. Tanto os tornados quanto os furacões já causaram muitos danos, inclusive mortes. Contudo, também são responsáveis por algumas situações inusitadas. Em alguns locais, quando tornados ou trombas d'água atravessam lagos, rios ou mares, eles sugam pequenos animais para as nuvens. Assim que a força dos ventos começa a diminuir, esses animais passam a cair como chuva. Esse fenômeno já ocorreu em diferentes locais no Brasil. Temos registro de ocorrências na cidade de Paracatu, no estado de Minas Gerais.
Além de transportar animais, os tornados podem mudar de cor ao passar sobre terras preparadas para plantio, assumindo tons avermelhados ou até mesmo cores das plantações pelas quais passou. Porém, ainda ocorre tornados de fogo, quando os vórtices de vento passam sobre áreas com incêndios florestais. Então, à medida que esse redemoinho vai passando por um local, ele vai sugando para dentro dele animais, e também ele pode mudar de cor de acordo com o tom do solo que ele tá tocando, né? Se é uma área de plantação ou se ele atinge, por exemplo, um local em que já existe algum foco de incêndio, ele pode ter uma nuvem, um redemoinho de fogo, tá? Essa é a característica e a curiosidade que eu queria que vocês soubessem. Bom, agora, terminando esse vídeo, você vai fazer o exercício da página 36 e a gente volta na nossa próxima aula com mais novidades. Beijos e até mais!